Salve, salve, meus amigos, o meu nome é Wilton Mendes. A história que eu vou contar para vocês, narrar um pouquinho para vocês, é sobre as bruxas. Bruxas essas que tinham uma capacidade espiritual incrível. Hoje se fala muito de uma ramificação das bruxas da antiga Bretanha, atual Inglaterra, né? Que são conhecidas atualmente como as wiccanianas, ou até mesmo bruxas mesmo, né? De fato. Essas mulheres, elas detinham uma capacidade, um poder de manipulação dos elementais. E eu coloquei, por exemplo, essa imagem de um filme muito antigo, que é As Brumas de Avalon, que também existe um livro e é fantástico essa obra, onde a personagem ela ensina como manipular os 4 elementos da natureza. E de fato, as bruxas naquela época, e eu acredito que também nos dias de hoje, elas detêm essa capacidade de conseguir manipular vento, fogo, terra e ar, e utilizar do poder de Gaia ou da Mãe Terra, né, que seria um outro lado da divindade, né, algo ligado a essa parte feminina, e que logicamente permitia a essas mulheres a deter essa capacidade. Mas como é que essas mulheres tiveram ou aprenderam, de onde elas trouxeram tal conhecimento? Até os dias de hoje não existe um relato histórico, arqueológico, que possa corroborar de onde veio esse tipo de conhecimento que as bruxas detêm. Sabe-se que realmente é um poder assim incrível. Então, por exemplo, eu estou aqui com essa imagem do filme das Brumas de Avalon, né? Temos a Viviane, temos a Morgana, Morgause e outros personagens, incluindo Lancelot, Arthur e Guinevere. Essa imagem meramente ilustrativa é para poder fazer com que você, espectador, tenha a curiosidade para saber o que de fato essas bruxas faziam, como elas usavam a sua capacidade, como elas detinham tal poder para fazer determinadas manifestações espirituais. É claro que essas bruxas, quer dizer, essas mulheres que detinham tal capacidade, despertou inveja naqueles que queriam ter esse tipo de conhecimento e infelizmente não tiveram a sabedoria para buscar esse tipo de aprendizado. Não somente pela questão do aprendizado, não somente pela questão da capacidade espiritual, mas também pelo desejo carnal. Muitos desses homens, eles queriam ter essas mulheres, lógico, né, pela forma libidinosa, porque realmente eram mulheres muito bonitas, muito belas e que de fato chamavam a atenção. Quando essas mulheres rejeitavam esses homens, né, eu estou assim procurando evitar ao máximo dizer que eram ligados à igreja, mas de fato são, né? Eles chegavam até as autoridades e faziam determinadas afirmações totalmente inverídicas, dizendo que essas mulheres, elas tinham sim ligação com o demônio, ficavam andando com gato preto, se utilizava de um estigma só porque elas detinham essa capacidade de manipulação, muitas vezes apenas de ervas, manipulação essa que elas utilizavam apenas para fins de cura, né? Mas lógico, elas também detinham a mesma capacidade de usar o mesmo tipo de erva para causar um malefício, né? Não estou dizendo que elas se utilizavam para fazer esses tipos de malefício, mas não, a maioria delas se utilizavam para fins de cura, né? Mas por que as bruxas elas foram perseguidas? Eu disse anteriormente,
justamente por sua capacidade espiritual, por sua capacidade intelectual e também por conta da sua beleza. Esses homens que ficavam frustrados por conta da rejeição iam denunciar, dizendo que se tratava de bruxas, e essas mulheres, infelizmente, elas eram capturadas, eram torturadas, eram amarradas às suas pernas e jogadas no rio para se afogarem. E de fato, até mesmo, por exemplo, se a pessoa, né, que fazia parte da Santa Inquisição, amarrasse as pernas de uma mulher simplesmente porque afirmaram que ela se tratava de uma bruxa, e eles jogavam no rio, se ela morresse, não era bruxa. Agora, se conseguisse sair, aí sim tinha a comprovação de que tinha alguma ligação com o demônio, né? E isso era totalmente absurdo. Essas senhoras, né, que tinham essa capacidade, elas eram queimadas, na fogueira. Elas foram perseguidas pela Santa Inquisição. Nossa, a perseguição a essas mulheres, eu não consigo mensurar a quantidade, mas milhares de mulheres nessa época foram torturadas para admitir que eram adoradoras do demônio. E de fato nem eram. Simplesmente eram mulheres que dançavam à luz do luar, né, executavam as suas canções, tinha as suas ligações com o espiritual, mas nada a ver com essa parte ligada a satanismo, essas coisas, entendeu? Não tinha. Então, assim, essas mulheres, infelizmente, elas foram perseguidas, foram torturadas, foram queimadas, e praticamente pela misericórdia, né, segundo a Santa Inquisição, depois de tortura, depois da grande tortura que elas sofriam, elas confessavam que tinham ligação com o demônio, aí eram queimadas vivas. Lógico, quem que não ia dizer que foi torturada, quem que não ia dizer que tinha ligação com o demônio depois de horas e horas e horas de tortura, tendo as suas unhas arrancadas, tendo o seu corpo esticado, quase que os membros sendo arrancados? Oxi, qualquer pessoa iria dizer que é filho do demônio. Mas enfim, infelizmente isso aconteceu com essas mulheres, né? Que eu acredito que só por conta da inveja espiritual e intelectual. Mas assim, um livro foi escrito, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, chamado Maleus Maleficarum, ou chamado de Martírio das Bruxas ou Martelo das Bruxas. Esse livro ensinava a como você identificar, como você conseguir a confissão dessas mulheres por meio da tortura, né? Então, assim, esse livro ele realmente foi muito utilizado para poder fazer esse tipo de situação, identificar e torturar. E logicamente haviam todas as técnicas de tortura, e eu não vou mostrar aqui para vocês não, porque realmente é bem desagradável. Se vocês quiserem, vocês podem procurar os livros que existem para venda. Essas mulheres, elas só tinham essa capacidade, manipulação das ervas, só isso. Se utilizava dessa capacidade para fins de cura, nunca para fins de para machucar ou fazer algum malefício a quem quer que seja. Quem procuravam essas mulheres para poder fins de cura, certamente seriam ajudados. Mas assim, por exemplo, na primeira imagem que eu mostrei de um filme, né, que é chamado As Brumas de Avalon, é mostrado a grande capacidade que essas mulheres têm de manipulação dos elementais. E reiterando a colocação, eu acredito que nos dias de hoje ainda exista bruxas que detêm essa capacidade de manipulação dos elementais. E mostrando, né, essa bela imagem aqui de mulheres sacerdotisas que dançando à luz do luar,
para ter uma conexão com a mãe Gaia, a mãe Terra. Nada a ver com questão de dança com demônio, dança com, digamos assim, uma ligação direta, né, com esse lado, do lado sombrio, do lado do satanismo. Nada, muito pelo contrário. Era somente mesmo uma conexão, uma busca da conexão com o sagrado feminino, a busca mesmo de uma conexão mais íntima, né, com a mãe, a deusa mãe, ou hoje conhecido como Gaia, conhecido como Mãe Terra. Então, pessoal, essa foi uma rápida colocação a respeito dessas mulheres poderosas, incríveis, de uma capacidade inenarrável, né? E tenho todo o meu respeito a essas bruxas. Inclusive eu tenho até aqui um livro, né? Acho que é da Wicca, falando da... Deixa eu ver aqui na minha biblioteca. Deixa eu ver se é difícil eu achar, mas fica para uma próxima, né? De eu procurar e mostrar para vocês. É um livro que é uma espécie de manual para bruxa iniciante. Então é isso, meus nobres. Muito obrigado, né? Meu nome é Wilton. Eu desejo a vocês toda a sorte do mundo e vamos aprender, porque o conhecimento sempre liberta. Muita paz e que Deus nos abençoe.